Olá, sejam bem-vindos ao Papo de Paddock, nosso encontro semanal para falar de um esporte que a gente ama, que é o automobilismo. E ao meu lado sempre meu parceiro, Nicolas Giafone. Como é que você tá, meu amigo? Tudo bem, Ale? Vamos pro programa de hoje? Olha, o programa de hoje tá animal, eu diria assim, porque o convidado, eu particularmente sou fã, é um dos maiores nomes do automobilismo brasileiro, se não mundial, talvez. Pode ser. Já correu em diversas categorias, ele tem história para contar. Eu acho que um programa só não vai dar não, Nick. Cara, não, mas tudo bem. A gente traz ele outro para falar da parte 2 depois. Christian Fittipaldi, muito obrigado por aceitar o convite. É um prazer ter você aqui com a gente. Imagina, obrigado a vocês. Estou muito contente de poder estar aqui. E, enfim, vamos começar. Vamos começar, que eu acho que tem muita história para contar, tem muita, eu diria que coisas interessantes, né, ao longo da minha carreira, de tudo que eu vivi. Afinal de contas, eu não posso negar, mas foi bastante tempo e que vai em linha mais ou menos com aquilo que a gente estava fazendo hoje de manhã, né? Quando você me pediu algumas fotos, na verdade até erro da minha parte, né? Eu já devia ter tudo separadinho e, no entanto, eu fui no meu telefone e comecei a scrollar meu telefone e daí eu fui ticando, né? Foto por foto, né? Daí quando eu percebi, abri o olho, acho que eu já tinha mandado umas 25 pra você. Eu nem escrevi embaixo, chega por hoje, né? Acabou. Christian, começando acho que do seu momento atual, que é um momento super bacana, uma transição aí de fase, um novo desafio na sua carreira, chefe de equipe, Stock Car que está quase voltando, começando a temporada 2025. Como que foi para você desde aceitar o convite até o momento atual? Acho que não foi uma transição direta, afinal de contas eu parei de guiar profissionalmente em 2019 e daí de maneiras diferentes eu já fui envolvido mais ou menos em cargos parecidos. E o Átila conversou comigo pela primeira vez em novembro, lá do ano passado. Ele me ligou, ele mora em Itu, eu também coincidentemente estava lá. Ele, vamos jantar hoje à noite. Falei, tá bom, vamos, né? Não tinha ideia o que ele queria falar, se ele queria andar de bicicleta, se ele queria participar pelas pistas, sei lá. E daí a gente começou a conversar, ele meio que se abriu para mim, explicou tudo que ele estava com a intenção de fazer. Sem dúvida nenhuma, a estrutura que ele está montando é muito grande. Você precisa estar com as melhores pessoas, né, que você pelo menos vai tentar angariar para o seu projeto. Ele estava muito ciente disso. O lado comercial dele é extremamente forte. O relacionamento que ele tem com todos os patrocinadores, todos os parceiros também é muito, eu diria que também pessoal. forte, né? E quase que acaba sendo pessoal, esse relacionamento que ele tem. Então, todos esses fatores jogam muito a favor dele e foi algo que me motivou bastante, não só dentro das pistas, porque o dentro das pistas, no final do dia, é quase que o mais fácil, né? Porque é aquilo que você está careca de ver. Afinal de contas, eu me envolvi com isso diretamente durante, acho que 38 anos da minha vida. E daí, o lado fora das pistas, como eu tinha comentado rapidamente dele, que é um lado muito forte que ele tem, eu pensei, nossa, eu acho que pode ser legal isso daqui, porque é um lado importante hoje em dia no automobilismo. É claro que você precisa de vários parceiros para conseguir dar andamento de uma maneira correta nos seus projetos e eu tenho certeza que eu também tenho coisas a aprender com o Átila, a estrutura dele, que sem dúvida nenhuma, de uma maneira ou outra, vai ser muito bom para mim. Você acha que tudo que você aprendeu ao longo... Você falou que foram 38 anos correndo, mais ou menos? Você está com quantos anos? Tô com 20. 20? Então, para pensar, tudo que você já fez na tua vida, foi bastante ou não? Ah, eu acho que sim. Então, não, eu não estou falando de corrida, estou falando em geral. vida. Corrida, quando você foi para a escola, daí quando você falava para tua mãe que você não colava, mas na verdade você colava, daí você foi suspenso, daí você inventava uma história para ela. Não, é que amanhã não tem aula, porque vai ser, sei lá, dia dos professores se reunirem, qualquer... Rolou bastante coisa. Então, qualquer conversa assim. Então, eu tenho 18 a mais só de corrida. O que você acha que você foi desenvolvendo ao longo da sua carreira, assim, características pessoais mesmo,
que hoje, como chefe de equipe, você pode aplicar no dia a dia, fora das pistas, né? Na parte mais operacional do negócio? Eu acho que o mais importante de tudo é a serenidade e a tranquilidade quando as situações adversas aparecem. Porque eu já vivi isso e eu já encarei as situações adversas de maneiras diferentes. Eu já acertei e já errei. E quando eu errei, eu tentei fazer uma autoanálise. Por que eu errei? Será que eu fui ansioso demais? Será que eu não entendi exatamente a mecânica daquilo que tinha acontecido? Então, o que eu preciso melhorar para a próxima vez? Eu acho que isso vai me ajudar bastante. E a outra coisa que vai me ajudar é a própria experiência. É o fato de, quando acontecerem algumas situações, nossa, eu já vi esse filminho antes. E quando aconteceu isso comigo, eu fiz tal coisa para tentar corrigir. E, de novo, voltando àquilo que a gente brevemente começou a falar, algumas vezes eu acertei e outras vezes eu errei. Às vezes que eu errei, então o que eu fiz de errado? Foi isso? Então, neste caso, hoje em dia, vamos tomar outro rumo. Então, tendo a experiência por trás, exatamente numa situação como essa, eu acho que faz uma diferença muito grande, principalmente quando você faz uma análise daquilo que está acontecendo e aquilo que você precisa corrigir ou tentar encontrar a solução mais eficiente e mais rápida possível. Entendi. A gente vai voltar um pouquinho a falar sobre estoque mais para frente, mas eu queria adentrar de fato na tua história. Lá no começo, lá atrás, a gente está brincando aqui de idade. Que momento que essa paixão despertou em você? Claro, a família Fittipaldi é uma das famílias mais renomadas do Brasil quando se fala de automobilismo. Mas o momento em que você olhou e falou assim, é isso que eu quero. Eu acho que eu sempre curti muito automobilismo. Afinal de contas, desde criança, eu assisti as corridas. Daí eu tive uma época, comecei a correr de bicicleta. Então, correr mesmo? Correr de bicicleta, de bicicross, tudo, que era uma febre aqui no país. É óbvio que você não tinha nascido ainda, mas daí, de uma certa maneira, estava atrelado ao automobilismo, estava atrelado ao kart também, porque, por incrível que pareça, tem um monte de situações lá no bicicross que era exatamente que nem o kart. Então, ponto de tangência, de curva, onde que eu freava, atravessar a bicicleta no final da reta, tudo. E isso me facilitou muito. Mas eu acho que é onde realmente caiu a ficha, onde me marcou bastante, porque no começo, quando você está iniciando a tua carreira no kart, né? No meu caso foi com 11 anos, você é uma criança, né? Você não sabe exatamente o que você quer, o que você não quer, é ainda um pouco cedo. Mas onde realmente caiu a ficha foi quando eu fui participar, eu não lembro se foi do meu segundo ou terceiro campeonato do mundo de kart, e daí estava tendo guerra de pneu. E o meu pai conseguiu arrumar um jogo de pneu que, enfim, era vantajoso. E na época, sei lá, acho que ele pagou $2.000 naquele jogo de pneu e eu estava começando a ter um pouco de noção de dinheiro, tudo. Eu falei, uau, esse negócio é muito mais sério do que eu estava imaginando, né? Sendo que você nasceu também praticamente dentro disso, você sabe que um jogo de pneu num kart, ele vai durar para performance máxima 2, 3 voltas e daí vai ter uma janela operacional de 25, 30 voltas e depois é um lixo, né? É tirar e jogar fora. Então, eu acho que foi aí que me clicou e que, de uma certa maneira, até me motivou, né? Eu falei, nossa, esse negócio é muito maior do que eu imaginava. E daí eu acho que só foi indo, só foi aumentando cada vez mais. A dedicação vem junto com isso, né? Afinal de contas, quando eu comecei a correr de carro, enquanto meus amigos estavam indo para festinha, se divertir, bom, você sabe disso, eu não estava saindo, eu estava em casa, eu estava, sei lá, me dedicando fisicamente, se bem que não era tão intenso que nem é hoje em dia, mas mesmo assim você tinha que fazer um trabalho físico naquela época e eu deixei de fazer uma série de coisas. Com quantos anos você fez a transição para as fórmulas? Com 17, eu comecei a correr de carro com 17 anos.
foi meu primeiro carro, que foi um Fórmula Ford aqui no Brasil. Daí, com 18 anos, eu estava correndo de Fórmula 3 aqui no Brasil sul-americano, né? E daí, com 19, eu fui correr de Fórmula 3 inglesa, mas daí eu já estava com 19, morando lá na Inglaterra, ainda corria aquele ano aqui no Brasil, então eu ficava vai e vem, para tentar fazer os 2 campeonatos, e quando eu coincidia, eu tinha que deixar de fazer as etapas aqui no Brasil, e fiz o Fórmula 3 completo lá na Inglaterra. Você fez a escadinha Fórmula 3 sul-americana, Fórmula 3 britânica, e aí, naquela época, era da Fórmula 3 para a Fórmula 1? Não, era 3.000. A 3.000. Fórmula 3.000 é que nem a Fórmula... Exatamente a mesma coisa que a Fórmula 2 de hoje. Inclusive, o delta que tem entre os carros é muito parecido. Ah, tá bom. Só que naquela época chamava Fórmula 3.000 Tá. e hoje chama Fórmula 2. E como é que foi para você, primeiro, a transição do kart para a Fórmula Ford? Porque isso é uma experiência que eu tive recentemente e, tipo, muda muito a forma como você guia um kart para a forma como você guia um carro de corrida. E aí depois a progressão de todas as categorias de base que você foi passando, queria entender a sua visão do que mudou de carro para carro, jeito de tocada, guiada e o que você precisava fazer para ser rápido neles. Quando eu fui para a Fórmula Ford, como é o primeiro contato com, na verdade, o primeiro carro que você está tendo, bem diferente do final da minha carreira, né? Inclusive, a gente estava brincando um pouco sobre isso. Eu praticamente guiei tudo que existe de carro no mundo. Eu acho que eu só não guiei de coisas competitivas, eu só não guiei V8 australiana e talvez mais uma categoria ou outra. Mas então eu tive essa oportunidade ao longo da minha carreira, eu sou muito grato a isso. E quando eu fui para a Fórmula Ford era tudo novo, né? Era tudo novidade. Eu tive um professor, ninguém mais que o meu pai do meu lado, com toda a experiência, com tudo que ele já tinha feito no automobilismo de uma maneira geral. Então, ele, sem dúvida nenhuma, me ensinou tudo, né? E eu fui desenvolvendo, né? Eu fui aprendendo, eu fui, posso dizer, melhorando. Mas no primeiro ano era tudo novidade. Nossa, como é que o carro vai sentir a hora que eu sair com um jogo de pneu novo? Como é que o carro vai sentir a hora que ele tiver com, por exemplo, com muita asa dianteira? Como é que ele vai estar, como é que ele vai sentir quando ele estiver muito mole? Como é que ele vai sentir quando ele estiver rolando demais? Ou, enfim, várias situações diferentes, porque era tudo um primeiro para mim. Depois, ao longo da minha carreira, quando você vai saltando de um carro, indo para o outro, você consegue fazer certas analogias, por incrível que pareça. E você vai ficar chocado se eu te falar uma coisa. Até quando eu fui guiar o caminhão, tiveram situações do carro que eu consegui implementar no caminhão. Olha só. Nossa, quando isso aconteceu no carro, o que eu posso fazer agora no caminhão para resolver uma deficiência do caminhão? E eu lembro exatamente o que eu fiz lá no Rio de Janeiro, quando eu fui pole lá no Rio de Janeiro, eu lembro exatamente o que eu fiz no caminhão, que eu fiz uma analogia com o carro. E no entanto, deu certo. Então, o começo, sim, de uma certa maneira, é mais difícil, porque você não sabe o que esperar, você não tem nenhuma comparação. É tudo novo, você está aprendendo. À medida que o tempo vai passando, daí volta aquilo que a gente tinha comentado no começo do programa, né? É experiência. Então, a experiência conta? Sem dúvida nenhuma. Conta, ajuda. E eu tenho certeza que daqui 10 anos, quando a gente tiver esse papo de novo e você já correu de várias categorias diferentes, a tua cabeça vai ser bem diferente do que ela é agora. Entendi. Cara, olha, rapidinho. Qual que foi... Porque agora para mim é importante. O que você fez? Qual que foi a correlação que você fez com o caminhão para conseguir fazer a pole no Rio? Amortecedor. Amortecedor? É. Tá não era nem experimentar algo diferente, mas era uma regulagem específica no amortecedor que me ajudou bastante. Tá, vou ficar de olho. E eu lembro praticamente da volta que eu dei quando eu parei no box, daí, vamos experimentar assim, até porque eu tinha que aprender, né, para saber o que ia acontecer no caminhão. Daí eu falei, bom,
vamos experimentar isso assim, que eu tenho certeza que eu acho que vai dar algum resultado positivo. E quando a gente se mexeu naquilo lá, eu lembro que ajudou muito o caminhão no quesito escapar menos de frente. E como o Rio de Janeiro tem muita curva, bom, o saudoso Rio de Janeiro, infelizmente, eu amava aquela pista, né? Mas tem muita curva de percorrência longa, que você fica bastante tempo dentro dela. É claro que se você conseguir diminuir esse arrastro de frente e tentar ficar menos tempo virando o volante, e daí apontando o mais rápido possível, e daí acelerando, porque afinal de contas não é que o caminhão tem 100 cavalos, né? Hoje em dia acho que é mais 960. Quanto? 960 cavalos. Então, na minha época acho que era 1000 cavalos, ou talvez um pouquinho a mais, mas enfim, é mais ou menos a mesma coisa. Então, o segredo é apontar o mais rápido possível para você poder acelerar, tracionar e sair. Então, foi isso que eu acho que essa fichinha, esse toque que eu tive que daí fez uma diferença. Muito legal. Nicolas é esperto, tá aproveitando o programa para pegar umas aulas de graça, né, Nicolas? Ô, Christian, quando você está nas categorias de base, você tem diversos momentos que você tomadas de decisões, né? Seja para ir para uma outra categoria, seja para entender ali o fluxo. Você acha que ter teu pai ao teu lado, com toda a expertise que ele tem, te ajudou a tomar essas decisões? Sem dúvida. Eu acho que sem dúvida nenhuma, mas a gente acertou o tempo todo? Não. Mas isso faz parte da vida. Não importa se você for piloto, médico, advogado, enfim, apresentador, seja lá aquilo que você for. Eu não conheço nenhum profissional no mundo que fez tudo perfeito. Senão, seria fácil, né? Então, eu acho que a experiência dele e tudo que ele pôde ensinar para mim, qual que foi a maior diferença que fez, no meu caso, ao longo da minha carreira, foi que a gente conseguiu pular algumas etapas, porque ele comentava comigo, não vamos fazer isso, porque você fazer isso daqui do ponto A ao ponto B não vai fazer diferença nenhuma no teu aprendizado, não vai trazer nenhum benefício para a gente, vamos pular do A para o C. E por quê? Porque ele já tinha passado por isso. Eu tenho certeza que é exatamente a mesma coisa com você. Por exemplo, vamos fazer uma analogia simples e fácil aqui. Quando você foi guiar o caminhão pela primeira vez, tenho certeza que teve algumas as coisas básicas que o teu pai ele nem te ensinou, porque já era tudo meio automático. Eu não vou perder tempo nisso. Ele já foi direto para aquilo que era importante. E foi exatamente a mesma coisa, eu tenho certeza, o que o meu pai fez comigo ao longo da minha carreira. Sabe que eu ia sofrendo, que é exatamente o que você falou. Meu pai, eu saí do caminhão lá, não sei o que, as primeiras voltas, ele estava, abre água, fecha água, temperatura de água, não sei o que, e eu preocupado em acertar o ponta-taco, que eu nunca tinha feito. Foi exatamente porque isso. você vem de outra... algo muito interessante que ele acabou de falar. Punta-taco, hoje em dia, você pega qualquer piloto da era moderna, ninguém faz punta-taco. Porque o motor, né, já faz tudo sozinho, né? E com o câmbio automático que você tem, hoje em dia não existe mais alavanca de câmbio, né? E acho que em nenhum carro, né? Só se for num caminhão, Só se né? for no caminhão, não tem mais não. Você sabia o que era um câmbio H ou não? Sabia que eu fiz autoescola. Ah, tá, então. Mas então, é uma dinâmica completamente diferente, é uma transição de geração, são coisas que existia na nossa época, existia lá na época do seu pai, que hoje em dia não tem. Tem, sim, especificamente na categoria, que nem a categoria de caminhão, mas se a gente colocar o caminhão à parte, qualquer outra categoria hoje em dia não tem isso. Tanto que eu acho que no final da minha carreira, uma das minhas maiores dificuldades era quando me mandavam para o simulador. Ou seja, os últimos anos eu estava correndo de Cadillac lá nos Estados Unidos, eles me mandavam lá para Indianápolis, que era o mesmo simulador da Indy. E daí a hora que primeiro quando eu entrei no simulador pela primeira vez, eu dei 2 voltas, apertei o botão vermelho que estava passando mal. Então, fiquei tonto, tudo, não estava legal. Daí eu desci do simulador, fiquei metade do dia dormindo, tomando remédio, tudo. No final do dia eu voltei para o simulador,
Daí, no final do dia, eu já consegui dar umas 4, 5 voltas. A hora que chegou na, tipo, quinta, sexta volta, eu comecei a passar mal de novo, apertei o botão. Passei a noite, né? Voltei pro hotel, dormi. Quando eu vim no dia seguinte, daí no outro dia já foi mais tranquilo. Porque eu acho que era a cabeça e o olho acostumando com tudo aquilo que você estava vendo. Afinal de contas, eu nunca tinha feito simulador na minha vida. Nunca joguei nenhum videogame enfim, carro de corrida, coisa que para molecada hoje em dia é completamente diferente. Eu te garanto, você guia com os olhos, eu guio com as costas, eu guio com aquilo que eu sinto nas costas, na perna, na bunda, G lateral, nos braços. Então, para mim, é algo completamente diferente. Por exemplo, você pegava dois pilotos que andaram comigo, né? Afinal de contas, a gente estava na mesma equipe, mas que me chamaram muito a atenção. Felipe Albuquerque e o Nasser, a hora que eles entravam no simulador, era ridículo. Era tipo a primeira volta deles, era praticamente a volta mais rápida do dia. Eles estão tão acostumados, sabe, a visão, o jeito de você interpretar aquilo que você está enxergando, aonde que você freia, como que você coloca o carro, posiciona o carro, de acordo com aquilo que você está vendo. Eu posiciono o carro de acordo com aquilo que eu estou sentindo. Entendi. E não vendo. Só que você não está sentindo quando você está no simulador. Então, para mim, era muito difícil. Imagina, a gente ia para a pista que nem Daytona. Daytona, você já andou em Daytona? Nunca. Não? Tá. É a pista, uma das pistas mais fáceis do mundo. Tem toda aquela história, enfim, das 500 milhas de Daytona para a NASCAR, depois 24 horas de Daytona lá para a prova longa, né? Mas você ganhou só 3 vezes? Mas o que é muito difícil, desculpa, mas é uma das pistas mais fáceis que eu já andei. A corrida é difícil, porque o trânsito é muito intenso o tempo todo. Você está passando, sei lá, 4, 5 carros por volta, você tem que posicionar o seu carro na hora certa, no momento certo, para você não perder tempo. Deve ser muito difícil. Daí a hora que a gente foi para o simulador, quando você anda sozinho, nossa, num dia bom meu em Daytona, o Nasser enfiava 2 segundos em mim, 1,8. É gigante essa diferença. E se fosse assim na pista, teriam me mandado embora na hora. Para piorar a situação, quando ia para um lugar que nem a Watkins Glen, que é bem mais complexa a pista, eu tomava 3,5, 4 segundos deles por volta. E foi, por exemplo, e não sou eu, o Conaway, que corre até hoje, que também vem, não tem a mesma idade que eu tenho, mas também não está tão jovenzinho, está mais ou menos no meio, está mais ou menos no meio. Ele vem de uma escola bem parecida com a minha, ele também entrava no simulador, tanto que a gente descia, um olhava para o outro e falava, nossa, o que a gente tem que fazer? Como é que a gente pode melhorar? Como é que a gente pode aprender? Então, é algo, para dizer a verdade, bem interessante e o simulador, com certeza, não fez parte da minha carreira. Nessa escadinha aqui da tua carreira, chega um momento em que ele chega à Fórmula 1, Nicolas Giovanni. Isso não é para qualquer um. Eu queria que você contasse um pouquinho desse seu processo até a chegada da Fórmula 1 e o sentimento de chegar à maior categoria, que até hoje é a maior categoria de automobilismo do mundo. Acho que é um sonho de qualquer criança, né? Voltando um pouco atrás daquilo que a gente tinha comentado logo no começo, quando me caiu a ficha do, uau, o automobilismo é sério, enfim, eu estou almejando tentar chegar lá um dia. Justamente quando eu participei do meu 2º, 3º campeonato do mundo de kart, quando você chega na Fórmula 1, você fala, uau, eu cheguei aqui na Fórmula 1. Tanto que eu lembro que em 92, quando eu estava na África do Sul para minha estreia, a primeira foto que você faz com todo mundo, com todos os pilotos, eu olhava para o lado assim, deitava o Butsen do meu lado, o Berger na frente, o Ayrton aqui, o Patrese, o Mansell. Eu falei, o que eu estou fazendo aqui, né? Estou dormindo, estou acordado. Tem alguma coisa errada, né? Mas isso só foi no primeiro ano. No segundo ano, quando eu fui fazer exatamente a mesma foto na África do Sul, eu olhava para todo mundo, mas para mim eram colegas de trabalho. Não tinha perdido respeito por nenhum deles.
talvez muito pelo contrário, como eu tinha dividido a pista com eles, por alguns o meu respeito tinha aumentado e por outros, de repente, tinha diminuído. Mas quando eu fui para o segundo ano, estamos aí, vamos bater roda e, enfim, vamos ver aquilo que a gente pode fazer dentro da pista. Mas com certeza é um sonho, é algo que principalmente hoje em dia está bem mais difícil que na minha época, né? Quando eu fui para a África do Sul, na minha estreia, tinham 34 carros de Fórmula 1. Então você tinha 34 oportunidades para poder estar sentado num dos bólidos. Hoje em dia só são 20 carros, né? Por outro lado, tinha algumas coisas que eram bem mais difíceis, que era o fato da pré-classificação, então você tinha que passar pela pré-classificação, daí desses 34, 4 carros já iam para casa, nem começavam o treino oficial. Não, graças a Deus lá na Minardi não tinha que fazer pré-classificação, que era o inferno aquilo lá. Era tipo sexta-feira, 7 da manhã, começava o treino. Tá. E daí, enfim, você tinha 1 hora de treino, tinha que estar entre os 4 primeiros, porque eram 8 carros, você tinha que estar entre os 4 primeiros para poder começar o treino oficial com todos os outros 30 carros e desses 30 carros, outros 4 iam para casa. Então, caramba, dos 34, 8 carros, esquece, vão embora, vira a página e nem correm. Caramba. E daí, na minha estreia lá na África do Sul, de Minardi, eu classifiquei em 20º, estava, posso dizer, confortavelmente dentro da corrida. E daí eu andei, acho que com 60%, 70% de corrida, tive problema de alternador, se eu não me engano, o carro parou e foi essa a minha estreia lá. O que você pôde aprender do seu tempo de Minardi, depois na Arrows um pouco, o seu tempo de Fórmula 1, o que você tira hoje de ensinamento da época que você estava lá? Eu acho que 2 coisas. A configuração do carro que a gente andava em 93, ou seja, ainda em 93 você podia ter um carro de suspensão ativa, isso, exatamente. Só que no caso, na Minardi, a gente não tinha dinheiro suficiente para conseguir desenvolver uma suspensão ativa. Então a gente fez com aquilo que as nossas condições, algo parecido com uma suspensão ativa, só que funcionando de uma outra maneira, funcionando até de uma, poderia dizer, hidraulicamente. Então, a suspensão ela era inteira conectada, então, em teoria, quando eu abaixava a frente do carro, bombava mais óleo para trás e daí fazia também abaixar, exatamente, assim? Compensar, abaixar a traseira do carro para ter uma plataforma mais estável. Daí, quando você saia de curva, que erguia um pouco a frente, daí ele automaticamente fazia. Mas é claro que não tinha os mesmos recursos de uma suspensão ativa de verdade. Eu pude guiar esse carro final de 93, né, porque foi banido em começo de 94. E quem corria com aquele tipo de carro era fora do comum, era um absurdo. Para você ter uma ideia, lá em Estoril, você entrava na reta, o carro inteiro afundava, estolava todo o difusor, então ele descia a reta muito mais rápido, só que ele não só afundava inteiro, porque o problema de se abaixar o carro é que você vem batendo muito no chão, né? Que ao mesmo tempo ele endurecia, ele ficava tipo... hipoteticamente, eu nem lembro de cabeça, mas vamos supor, com uma mola traseira de 700, essa mola traseira, de repente, virava 2.000 libras, para justamente o carro não vir batendo tanto na reta. Daí, a hora que chegava a 50 metros antes da freada, o carro voltava para a altura correta dele, a dureza da mola voltava para aquilo que era o mais eficiente possível, entrando na curva no final da reta. Então era praticamente um carro dos sonhos para você guiar. Eu lembro, por exemplo, outra coisa que eu odiava no carro, você podia escolher um dos modos de fazer a troca de marcha, ou seja, podia ser automático a volta inteira. Você não precisava, se você quisesse? Não, você só segurava no volante e daí quando chegava em certos pontos
da pista, ele trocava de marcha de Caramba. acordo com o ponto e o giro do motor. A mesma coisa para subir e a mesma coisa para descer. O único botão que você tinha que apertar é quando você entrava na reta, você apertava um botão para fazer as marchas subirem. Mas uma vez que você apertava, ele ia trocando de marcha automaticamente. E você tinha que apertar esse botão uma vez. Caramba. E antes da freada, você apertava o botão para descer. Uma vez que você apertava esse botão para descer, você ainda estava acelerando tudo. Em sexta, por exemplo, a hora que você tacava o pé no freio, o carro começava a descer automaticamente. Só que eu não gostava disso daí, porque eu gostava de sincronizar a marcha com o timing e a velocidade do carro e o balanço do carro entrando na curva. Então, por isso que eu sempre gostei de eu mesmo falar para o câmbio, né? Sim, E, sim. enfim, mandar o sinal quando que eu gostaria que trocasse a marcha, descesse ou subisse a marcha. Você sentia que estava perdendo um recurso? Se fosse uma troca automática, você meio que perdia um recurso de controlar o carro nas freadas? Eu acho que sim. Eu acho que você usou uma terminologia muito boa. De repente, perder um recurso, porque tem pilotos que não se incomodam tanto. O cara chega no final da reta, taca o pé no freio e segura o carro no freio. Tem outros que seguram um pouco mais no motor. Tem outros que fazem a combinação dos dois. E eu meio que eu gostava de fazer um pouco a combinação dos dois. Até mesmo se eu chegasse no final da reta e eu de repente freiei um pouco tarde demais, o carro atravessou um pouquinho demais, talvez eu segurasse um pouco no câmbio até ele dar uma endireitada, daí eu começava a descer as marchas, ou sei lá, numa situação de corrida, você vai ultrapassar alguém, você quer reduzir as marchas um pouco mais cedo para te ajudar a frear o carro, para você não passar do ponto de tangência. Então, tinham várias situações diferentes que você podia usar quando você estava em controle do câmbio. Legal. Legal. O legal que o Christian pontuando várias coisas, eu fico pensando que na tua época os carros eram mais raízes comparados aos de hoje, que são super tecnológicos, você tem ali a tela com tudo. Christian, qual foi o teu maior desafio naquela época dentro desses carros que você conseguiria, Nick, pilotar um Não sei. raizão mesmo? Não sei. Tô pegando o jeito do câmbio ainda. Não, por exemplo, você fez uma observação agora bem interessante. Você perguntou para o Nick se ele conseguiria pilotar. Sem dúvida que ele conseguiria pilotar. É questão dele se adaptar, dele darem os instrumentos corretos para ele poder aprender o que era um carro daquela época. Agora, ele teve uma escola diferente da minha. Você chegar para ele, virar e falar assim, ó, eu vou te jogar para guiar esse carro de 30 anos atrás e você tem que resolver sua vida em 10 voltas. Provavelmente não vai funcionar. Eu ficaria extremamente surpreso se funcionasse, mas eu tenho 99% de certeza que não vai funcionar. Do mesmo jeito que a verdade também seja dita. Se fizer a mesma coisa comigo, na direção contrária, entendeu? Se você me jogar hoje em dia, é que eu ainda consigo assimilar muito, porque faz pouco tempo que eu parei de correr, mas, sei lá, daqui 15 anos, 10 anos, vamos deixar o fator idade para o lado, mas se eu sentar num carro daqui 10 anos e ficar 10 anos sem guiar nenhum carro de corrida, eu tenho certeza que vai ter coisas que eu vou parar no box, vou falar, escuta, eu não estou me entendendo, como é que é isso daqui? Me explica isso daqui, por que serve isso? Mas por que você freia aqui e não freia ali? Por que o seu ponto de tangência é mais para frente, não é mais para trás? Então, eu acho que isso vai muito de momento e vai muito atrelado à dinâmica do carro que você está guiando. Você pode contar com o apoio do Ayrton ou de outros brasileiros naquela época que estavam na Fórmula 1? Quando você chegou? Ou era meio cada um no seu canto? Eu não vou negar, eu acho que é meio cada um no seu canto, principalmente no primeiro ano. Por exemplo, o Maurício e eu, a gente estava, boa parte das vezes, a gente estava lá no fundo do grid. E a gente estava lutando para classificar o carro. Então, enfim, tenho zero contra ele, muito pelo contrário. Faz tempo que eu não falo com ele, mas me dou super bem com ele e tudo. Mas a gente estava exatamente na mesma situação. Então, você ia sair para beber uma cerveja com ele no final do dia, para meio que
dividir as suas dificuldades com ele? É óbvio que não. No caso do Ayrton, a gente está falando de duas fases completamente diferentes da carreira. Ele estava no auge dele quando eu entrei na Fórmula 1. Eu estava no meu começo. É a mesma coisa você pegar o Ayrton, quando ele começou de Toleman em 84, e você colocar ele, enfim, do lado do Prost ou do Lauda, especificamente, eu estou falando só do primeiro ano, porque a partir do segundo ano, que ele já estava de Lotus, ele já estava batendo de frente com eles. Mas, com certeza, quando ele começou, tira a corrida de Mônaco, que ele foi extremamente bem, foi quando apareceu a Ayrton Senna no automobilismo mundial, mas eu acho que em outros cenários, durante aquela temporada de 84, quando ele fez a estreia dele, era o Prost e o Lauda num nível aqui em cima, com X preocupação, e o Ayrton estava com outras preocupações. Sim, tinha aquela vontade de vencedor dele, faca nos dentes, vamos tentar o meu melhor, não importa que carro que eu estou guiando, mas isso tem com qualquer piloto competitivo. Então, eu acho que era muito da fase que você estava vivendo. E, claramente, o Ayrton e eu, a gente estava em duas fases completamente distintas. Em dado momento, você deixa a Fórmula 1 e vai para a Indy. Como que foi esse processo e essa virada de chave, essa adaptação a uma nova categoria e esse novo olhar, de fato? Nossa, o tal do oval me fez coçar a cabeça várias vezes. Porque, sim, é relativamente... eu até posso usar a palavra fácil, você andar sozinho no oval. Agora, onde começa a ficar complicado é a hora que você junta, sei lá, meia dúzia de carro na tua frente, mais um monte atrás de você. Você está lidando com ar sujo, com turbulência, numa velocidade extremamente alta, coisa que na Fórmula 1 3003 aqui no Brasil, eu nunca tinha vivido isso. E se você pegar o histórico da maioria dos pilotos norte-americanos, eles começam o automobilismo raiz deles é correr de quarter midget, de late model, enfim, de um milhão de carros diferentes que estão atrelados diretamente a você correr só em circuito oval. Então, eu acho que os ovais na Indy definitivamente é o que foi mais difícil para mim. Eu apanhei no começo, não tenho vergonha nenhuma de falar isso, e daí no final, acho que da metade da minha carreira na Indy para frente, daí eu peguei bem o jeito das coisas, e eu acho que eu também tive sucesso nos ovais, mas isso foi o que mais me chamou a atenção. O misto, tanto misto permanente quanto rua, era muito parecido com aquilo que eu já estava fazendo na Europa. E você venceu em Fontana, em oval, você também venceu em Road America e chegou em segundo nas 500 milhas. Eu pude acompanhar de perto as 500 milhas nos últimos anos e, obviamente, não cheguei a correr. Eu queria entender, do seu ponto de vista, como é que foram os anos lá participando das 500 milhas e, assim, o que você pôde tirar daquele evento em específico que, assim, quem sabe e já participou entende a grandiosidade daquela corrida? Bom, você falou tudo. Eu não tinha essa percepção. Eu não sabia a grandiosidade que era a Indy 500. Para mim, era uma corrida normal como qualquer outra. Ou seja, acho que naquele ano foi a quarta etapa do ano. Então, assim que terminou a terceira etapa, que foi Nazaré, acho que foi Nazaré, que foi o meu primeiro oval, eu falei, bom, agora eu vou para a quarta etapa. Não é que agora eu vou para as 500 milhas de Indianápolis. Daí, a hora que eu cheguei lá, que foi realmente caindo a ficha. E aonde caiu mesmo a ficha foi no domingo, a hora que você passa lá por Gasoline Aisle, e daí você olha para a direita, olha para a esquerda, você fala... Lotado de gente. Mas não é 10 mil pessoas. Eu acho que só na frente deve ter 200 mil pessoas, sei lá, 150 mil pessoas. Você fala, o que é isso? Até muda, acho que teu pai deve ter comentado isso com você, até muda a sua percepção de como você enxerga a reta. Meu pai falou exatamente a mesma coisa. Então, eu fiquei andando o mês inteiro com pouca gente na arquibancada. Então, tinha um gato pingado aqui, outro ali. Quando tinha gente pra caramba na pista, tinha, sei lá, 5, 10 mil pessoas, mas para um lugar que comporta
300 mil pessoas, isso daí não é nada, fica todo mundo perdido. E daí você está acostumado a ver aquela arquibancada meio que cinza, com preto, né, o tempo todo. Quando você chega lá para largar, você vê aquela montoeira de cor diferente, e daí quando o carro está fazendo a volta de apresentação ainda, mesmo você estando devagar, você já olha para o final da reta e você fala, ué, tem alguma coisa um pouco diferente aqui. Daí depois que largou a corrida, deu uma bandeira amarela logo no começo, mas depois que relargou, né, de novo, sei lá, a hora que eles limparam tudo e daí relargou a prova, eu desci a reta a primeira vez, eu falei, nossa, não é possível que eles mexeram na reta, né? Parecia menor, parecia mais estreita a pista. E daí leva, por incrível que pareça, umas 4, 5 voltas para você acostumar. Uma vez que você acostumou, é normal, como qualquer outra situação. Então, daí você vai embora e você está focado na corrida, você tem 200 voltas pela frente e vamos tentar fazer o nosso melhor. Você falou do teu desafio nas pistas quando você migrou de uma categoria para outra, mas é claro que um piloto, quando muda de categoria, tem mais desafios ainda, como estratégia, competitividade, equipe nova. Até a forma de guiar o carro mesmo. Até a forma de lidar o carro, os fãs que vêm junto. Como foi para você lidar com tudo isso e essa adaptação? Da Fórmula 1 para a Indy, assim, as diferenças que você pôde achar? Eu acho que uma das grandes virtudes de um piloto é ele conseguir ser competitivo em qualquer tipo de carro que ele tenha a oportunidade de guiar. E muitas vezes ele precisa se adaptar. Não adianta ele ficar... por exemplo, vamos... Só para fazer história fácil aqui, vamos guiar um caminhão. Ah, mas o caminhão na freada não é a mesma coisa que um Fórmula. Bom, é óbvio que não vai ser a mesma coisa. Um pesa 4 toneladas, o outro pesa, sei lá, 500 quilos, dependendo do carro, mais, um pouquinho menos. Então, você tem que guiar o caminhão no limite daquilo que ele oferece para você. Do mesmo jeito que você tem que guiar o carro de corrida no limite daquilo que o carro está oferecendo. E sim, você consegue fazer algumas analogias, como eu tinha feito aquele comentário lá da classificação do Rio de Janeiro, consegue, mas não é sempre que você vai fazer isso. E quando não é sempre, você tem que mudar a sua chavinha na cabeça. E daí, opa, agora eu estou guiando um caminhão. Então, eu tenho que cuidar do caminhão, eu tenho que respeitar esse maquinário que eu estou guiando. Porque não vai adiantar nada você vir com o caminhão que nem um desesperado. Nossa, com o Porsche, por exemplo, eu freio nos 80 metros, 70 metros, aqui no S do Senna. Não faça isso. Porque se você fizer isso, o caminhão talvez até pare, mas vai passar do ponto de tangência, é uma massa gigantesca indo para frente, indo para trás. Você vai induzir alguns problemas que, na verdade, o caminhão não tem. Então, voltando àquilo que eu estava comentando lá da virtude do piloto, ele tem que se adaptar da melhor maneira possível a tudo que ele está guiando. Porque um carro, apesar de serem parecidos, às vezes alguns, mas um nunca é igual ao outro. É verdade, isso é verdade. E tem outra coisa que eu acho legal da sua época, que hoje em dia mudou muito o automobilismo. O Fernando Paiva era seu manager, não era na época? Isso. E eu lembro que meu pai estava me contando uma história de quando eu falei que você ia vir no programa. Ele falou, cara, naquela época eu lembro do Fernando vir falar para mim que tinha fila de patrocinador naquela época da kart, que você podia escolher quem que você queria que fizesse parte do teu carro. E hoje em dia estamos aqui. Hoje em dia você pena muito mais para conseguir esse apoio. Como é que era naquela época? O que você pôde ver do lado um pouco mais business e empresarial nos Estados Unidos? Na Fórmula 1 também, mas é que nos Estados Unidos eu tive mais contato. Eu acho que eu vou conseguir associar melhor na sua carreira, as experiências lá com marcas. Você sabe que por exemplo, você tocou num assunto interessante agora, né? Eu acho que aqueles pilotos que participaram da década de 90 na Indy, eu acho que passaram pela melhor fase da Indy e, no entanto, a gente só estava reclamando, porque é da natureza do ser humano, né? Nossa, imagina, eu reclamava que tinha que testar demais. Então eu corria no final de semana, eu falava, para onde que eu tenho que ir essa semana? A gente tinha uma equipe de teste. Caramba. Com um carro de teste. A única pessoa em comum dessa equipe de teste, comparado com a nossa equipe de corrida, eram os engenheiros, porque os engenheiros tinham que estar
em cima, enfim, tinham que estar sabendo tudo que estava acontecendo e é claro que era do interesse deles tentar desenvolver o carro da melhor maneira possível. Mas eram os únicos personagens que eram os mesmos de quando eu ia para o meu final de semana de corrida. E o único break que a gente tinha é que na semana que eu testava, o Michael não testava. E na semana que o Michael testava, eu não testava. E foi uma fase da Indy onde realmente tinha muito dinheiro, estava muito sólida, tinha muitas empresas interessadas e a gente começou a ver um declínio disso daí, acho que até por um problema, eu diria que macroeconômico, mundial, meio que 2000, 2001, daí foi ficando cada vez mais difícil e daí a categoria, não só a Indy, mas também como outras categorias no mundo, eles tiveram que se reinventar. Como que a gente vai conseguir extrair o máximo possível de performance pela metade do preço do que aquilo que a gente estava gastando? Então, sim, respondendo a sua pergunta diretamente, tinha, enfim, naquela época a gente não podia reclamar de nada. Por exemplo, a Newman Haas ia para a pista, tinha 4 motorhomes. Nossa. E hoje em dia tem equipe que nem motorhome tem. Exato. Então, era uma dinâmica diferente, era uma situação diferente, era muita gente trabalhando para 2 carros, para 2 pilotos. E eu sinto saudades dessa época e, ao mesmo tempo, eu sou muito grato. Eu sou muito grato que eu pude participar dessa época. Eu pude participar desses anos áureos do automobilismo norte-americano. Christian, de todos os carros que você guiou ao longo da sua trajetória, qual que foi o mais complexo e por quê? Mais complexo, acho que foi um DTM que eu guiei aqui em São Paulo em 96, se eu não me engano. Porque, enfim, voltando aos carros de Fórmula 1, aquilo era liberado praticamente tudo. Eu acho que aquilo, inclusive, era até um pouco mais complexo que um carro de Fórmula 1 em si. Ao ponto que a hora que eu saí, os engenheiros me explicaram mais ou menos, esse botão serve para isso, aquele botão serve para aquilo, isso serve para... Ou seja, você tinha um painel, estou falando, desse tamanho do seu lado, que eu saí, eu dei 2 voltas, entrei no box e eu falei, primeiro, por favor, me ajude aqui, que eu preciso aprender rápido, né? Porque eu não fazia aquilo constantemente. Me coloca um setting aqui o mais standard possível, o mais feijão com arroz, o mais normal, aquilo que vocês acham que vai funcionar. Eu não estou procurando performance agora. Deixa eu guiar o carro, deixa eu aprender do carro, deixa eu tentar entender o que ele faz quando escapa de frente, quando escapa de traseira. Daí a gente começa a brincar com todos esses brinquedos aqui do lado. Mas isso foi um deles. Sem dúvida nenhuma, quando eu guiei a Footwork para um teste, antes deles banirem os carros ativos no final do ano, em 93, lá em Estoril. Eu andei 3 dias com eles, aquele carro era bem complexo. E eu acho que no final da minha carreira, de novo, o nível dos carros, por exemplo, hoje em dia, lá de esportes protótipo, aquilo que eles estão fazendo, tanto na IMSA quanto na WEC, eu peguei o comecinho dessa era, também era um carrinho bem chatinho, era um carrinho bem complexo, porque você tem muitos botões, você tem muitas variáveis, e você perde um pouco aquela beleza de sentar no carro, guiar. Imagina, meu carro de Fórmula 1, meu primeiro carro de Fórmula 1, a Minardi tinha 2 botões, que era o botão do rádio e acho que o botão da água no volante. Não tinha mais nada, não tinha painel no rádio, não tinha mais nenhum outro botão, não tinha painel no volante. O painel ficava atrás do volante e era uma época bem diferente daquilo que é hoje em dia. E seus hobbies? Coisas que você gosta? Meu pai falou que você esquia, que você gostava de solar. Também. Tem feito isso? Também, mas já passou. Aquilo começou a ficar muito perigoso para a minha idade hoje em dia. É que machuca, né? Machuca por causa da velocidade. Mas quando eu estava
mais jovenzinho, que você é mais corajoso, tipo que nem você, assim, né? Por exemplo, ele acorda de manhã, tenho certeza absoluta, né? Que é bom, ele tem que ser assim. Ele acorda de manhã e, nossa, não vai acontecer nada comigo. Eu nunca vou me machucar. Eu sou 10 vezes melhor que todo mundo. Eu sou isso, eu sou aquilo. Legal, você tem que estar com esse mindset positivo e, ao mesmo tempo, você não pode desrespeitar ninguém, mas você tem que acreditar em você e acreditar que você é disparado melhor que todo mundo. Então, isso eu acho que é um dos grandes segredos, principalmente para você ter sucesso nas corridas. À medida que o tempo vai passando e você toma alguns caldos na vida, né, de uma maneira geral, você começa a enxergar a vida de uma maneira diferente. As suas prioridades mudam, os seus focos mudam. Daí um dia você vai ter filho, isso daí também vai mudar. Não que você fique um piloto mais lento, mas a maneira como você enxerga o mundo também muda bastante. E então, com isso, as minhas atividades, os meus hobbies foram mudando. Eu acho que a única coisa que eu não perdi até hoje, que eu adoro, é a bicicleta e esquiar na neve. Então, esquiar na neve é bem mais tranquilo do que solar, por exemplo. Agora a gente chega na Stock Car, você está aí nessa equipe nova. E qual tem sido o teu maior desafio de criar, de fato, de conduzir uma equipe do zero? Por incrível que pareça, eu acho que primeiro entender a dinâmica da Stock Car. Porque, de novo, fazendo a mesma analogia dos carros, que cada carro tem a sua característica, a Stock Car tem as características dela. E sim, eu posso dizer que acredito que eu tenho bastante experiência, eu acho que sim. Mas mesmo você tendo bastante experiência, a gente, como seres humanos, está sempre aprendendo coisas novas. Então, o que eu consigo acelerar o meu processo de me integrar à categoria o mais rápido possível e aprender como que a categoria faz. E tem uma série de coisas que eu já olho, eu sinceramente não concordo. Mas também não é justo da minha parte, eu acho, que chegar e daí você começar falando um monte de coisa, apontando um dedo, fazendo isso. Eu acho que tem maneiras e maneiras de você trocar esse conhecimento com o outro profissional que, na cabeça dele, ele acha que aquilo que ele está fazendo é o mais certo possível. E eu já vi aquele filminho antes, eu tenho certeza que não é. Só que tem maneiras de você conversar, de você passar a sua mensagem para ele. E vai ter vezes, quero deixar bem claro, que esse outro profissional vai ter razão em cima de mim. Então, é uma oportunidade para eu também poder aprender. Então, eu acho que essa conexão com o automobilismo brasileiro, essa conexão com como que eles operam um carro de Stock Car, eu acho que, de repente, é o meu maior desafio. Porque o outro lado é meio óbvio, né? Quando o Attila veio conversar comigo em novembro, é claro que a gente está tentando contratar os melhores profissionais do mercado, porque senão não faz sentido. Então, para que você vai fazer uma equipe? Claro. Porque se você só quer que o carro ande, né? E não importa que velocidade ele está andando, vamos contratar, sei lá, 15 profissionais da jardinagem, por exemplo, que com certeza sabem apertar um parafuso num carro, mas não tem ideia qual que é a dinâmica de você acertar um carro. Então, eu acho que estar atrelado a profissionais competentes é meio óbvio e é meio fundamental. Daí, o que você tem que fazer, eu acho que é só ir aparando as arestas e tendo uma comunicação que, diga-se de passagem, é a chave em qualquer equipe de sucesso, ter uma comunicação muito boa com todo mundo que está participando da equipe. Vamos à nossa tradição, Nick? Vamos. Eu vou pedir para você assinar a nossa viseira. Inclusive, essa viseira aqui era do meu pai. Eu acho que é da época da Indy, que ela é grossa. Grossa. Tá vendo? Olha aí, ó. Épocas diferentes. Sabe, meu pai estava me contando. E até vou te história. falar outra coisa. É. Tá vendo essa viseira? Ela não tem película nenhuma, né, aqui dentro, certo? Ela embaçava, Ela embaça? né? A tua embaça Não. hoje em dia? Então, por quê? Porque tem a película aqui dentro. Ó, que Marcelo, você pediu para assinar e já veio com uma curiosidade.
Não, e outra, meu pai tava me contando uma história. Você morou em Miami também uma época, lá nos Estados Unidos, não morou, Christian? Morei não, é que você não lembra. Eu morava no seu prédio, ou você morava mesmo? no meu, eu nem lembro quem foi o primeiro a estar lá, mas um dos dois. Obrigado. E daí você morou no meu prédio, ou eu morei no seu prédio, durante... Aqui, ó. Quanto tempo o Felipe ficou lá? Acho que 1 ano. Meu pai ficou um ano lá. É, um ano, um ou 2 anos. E Sabe o que ele me contou? Ele contou que você colocava um colchão duro no quarto de visita, porque Miami todo mundo quer visitar, né? Aí você tentava deixar o cara mais confortável possível para ele ir embora rápido. também. Nossa, teu pai tem uma ótima memória. Mas Christian, quero te agradecer pelo seu tempo, compartilhar um pouco da sua história. Nick, eu avisei que seria pouco tempo para tanta história que a ele gente tem. faz outro, não Faz tem outro. problema. Ó, já aceitou o convite, hein? Não tem. Por exemplo, eu sou... Não é porque a gente está aqui, não é porque eu estou na tua frente, mas eu sou extremamente grato a seu pai. A gente sempre se deu muito bem, apesar de ser uma brincadeira. Por exemplo, todas as edições lá da Corrida da Granja, ele, não tecnicamente, mas até às vezes para atrelar algum parceiro, algum patrocinador, algo que seu pai podia fazer para me ajudar, para facilitar a nossa vinda, da nossa organização lá naquela competição. Ele sempre foi parceiro, sempre me ajudou bastante. Toda vez que eu ligo para ele dar um pulo lá no podcast, ele também tá sempre à disposição. Então, enfim, eu só tenho grande coisas para poder relatar dele, para poder falar dele. Conversamos, você não sabe disso, né? Mas acho que há 2 anos atrás conversamos bastante sobre você. Ele me ligou, a gente trocou bastante ideia, opiniões diferentes. E aí, o que você acha? Faz isso, faz aquilo, essa equipe, aquela equipe. Daí tinha algumas que eu, sinceramente, não tinha conhecimento, mas eu sabia quem tinha conhecimento. Sim. Então, o que eu fazia? Ligava para essa pessoa e perguntava, e aí, o que você acha dessa equipe, o que você acha daquela equipe? Daí ligava para o seu pai de novo e falava, ó, eu não estou falando nada, eu só estou te passando a mensagem, porque eu liguei para alguém que eu confio. E essa pessoa que eu confio falou isso dessa equipe. Então, legal. Enfim, Fico a feliz. gente teve sempre uma conexão muito boa. Mas muito obrigado, a gente sabe que sua agenda é difícil, a gente espera novamente aqui para continuar contando um pouco da sua história. Com certeza, será um prazer e, de novo, mais uma vez, muito obrigado. As perguntas foram muito boas, né? Fico feliz. Fico feliz. Valeu, parceria, nos vemos semana que vem. Nos vemos, Ale. Valeu. Para você que acompanhou o programa até aqui, muito obrigado pelo carinho, pela audiência. Tchau. Tchau, tchau.